Olá, pessoal. Então, boa tarde a todo mundo. Estamos aqui, reunidos aqui para mais uma tarde do Diálogos, né? Hoje com trabalhos dos orientadores aqui, professora Juliana Suzuki, professor Humberto Yamaki e eu, Rovenir Duarte. Eu vou passar a fala inicialmente para o professor Humberto, a professora Juliana iniciar com 3 minutinhos, depois Humberto, e por fim, André, eu passo a palavra para você faz as recomendações para os apresentadores, tá bom? Muito obrigado. Por favor, professora. Boa tarde a todas e todos. A gente agradece em nome do programa. Estamos aqui reunidos nessa mais uma sessão de produção de conhecimento, gente produtiva. Eu acho que a gente começa falando um pouquinho desse grande guarda-chuva, né, que é a linha de pesquisa 1, e aí eu acho que me cabe começar exatamente porque talvez seja a nossa participação aqui junto à linha de pesquisa 1 na área de História da Arquitetura, né, onde a gente trabalha principalmente com a materialidade. Eu gostaria de falar isso no primeiro momento, porque eu acho que isso um pouco faz a tônica vamos dizer, não é bem uma comparação, mas é um paralelo com os outros trabalhos que serão apresentados aqui, que têm características um pouco diferentes, né, da que a gente está trabalhando. Talvez a singularidade também dessa sessão em relação à linha de pesquisa 1 é o trabalho que vai ser apresentado pela minha ex-orientanda, Mariana Steiner Guzmão, que talvez dos trabalhos apresentados hoje seja o único que já está defendido, né? A Mariana já defendeu, e, portanto, tem uma dinâmica de trabalho concluído que enfim, talvez possa fomentar aí discussões bem produtivas para todo mundo. Então, é isso, muito obrigada, e vamos lá. Então, tá. Meu nome é Humberto, minha linha de pesquisa é paisagem cênica, né? São paisagens memoráveis, representativas do norte do Paraná. Para nós, a paisagem é a expressão de valores culturais, sociais e simbólicos, né? E o trabalho que vai ser apresentado hoje do Eduardo, né? Trata exatamente da paisagem cênica do Norte Pioneiro, né? Vamos trabalhar a questão dos valores culturais, né? Nessas vistas, né? Cênicas, amplas e com profundidade, né? E, então, inventário e análise desses elementos. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, professor Humberto. Bom, cabe aqui, nós temos 4 trabalhos, dos 4 trabalhos, 2 estão com minha orientação, trabalhos iniciais. Esses 2 trabalhos estão relacionados à discussão de cartografia afetiva, né? E ele se volta, como a Juliana falou, a linha 1 também trabalha com discussões além de historiografia, igual vocês perceberam, Humberto discutindo relações de paisagem cultural. No meu caso, os trabalhos estão relacionados a conceitos, uma relação entre arquitetura e filosofia, e mais especificamente nesses 2 trabalhos sobre o conceito de afeto trabalhado por Gilles Deleuze, né? Então, os trabalhos estão relacionados a essa discussão, e é uma discussão que o meu grupo de pesquisa faz, que é relacionar conceitos e discussões, principalmente sobre compreensão de espaço e realidade e a filosofia deleuziana, tá bom? Diagramas e mapas e cartografias. Bom, vou passar então, André, por favor, faça as vezes aí, agradeço aos professores, a todos que estão presentes aqui, tenhamos um belo dia de discussão. Obrigado, André. Bom, muito obrigado aos professores, eu sou André Batistella, vou ser o moderador dessa sessão, eu sou aluno de doutorado, e então a gente vai ter, né, hoje 4 apresentações aqui, começando às 17h40. Cada aluno, então, né, cada apresentador vai ter 10 minutos, no máximo, para fazer as suas apresentações. Assim que finalizar esses 10 minutos, eu aviso vocês, ok?
Então, ao fim das apresentações, a gente vai ter o momento das discussões, né? Então, cada um, né, cabe aos apresentadores responder as questões ou comentários, né, colocados pelos presentes. Eu peço que todos, então, né, ou digitem já as perguntas no chat, ou guardem daí os comentários para a parte final da discussão, né? E, enfim, é isso. Espero que todos tenhamos uma boa sessão. Temos 4 minutinhos ainda para começar. Se ninguém tiver mais alguma colocação, a gente já pode começar. Então, a primeira apresentação vai ser do Eduardo Paiva, seguido da Mariana Steiner, Natália Maria Fernandes e Juliana Artuso. Certo? Acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação, a gente já pode, né, o Eduardo pode ir começando a preparar a apresentação. Ok? Posso ir, então? Pode. Você tem apresentação de slides, Eduardo? Tenho sim. Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Tá tranquilo o áudio, né? Beleza. Se você quiser compartilhar já a apresentação antes. Tá, eu vou colocar aqui, então. Só peço desculpa que eu não tenho muita prática nisso aqui, aí... Fica tranquilo. Até quem tem prática se perde. Se eu der uma tropeçada aqui. Vamos ver. Tá indo, foi, né? Tá compartilhando a sua tela. Isso, está em tela cheia, né? Está em tela cheia já. Tá, agora eu não vejo ninguém, então qualquer coisa só dá. Beleza, então você vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação, Eduardo. Assim que você se sentir confortável, pode começar. Maravilha, obrigado. Então tá, bom, deixa eu voltar para o início aqui. Então, boa tarde pessoal. Bom, eu sou o Eduardo, meu orientador é o professor Humberto Yamaki, e o nosso grupo de pesquisa é o Grupo de Pesquisa em Design Ambiental Urbano do Laboratório de Paisagem da UEL. Meu projeto também é um projeto inicial, né? Eu entrei agora no segundo semestre no programa, e então tem umas coisas que ainda estão em elaboração, estão em discussão, mas o tema, ele trata da paisagem cênica no norte pioneiro do Paraná, como o professor Yamaki adiantou, né? O subtítulo é o Inventário de Morros Importantes a partir de Rotas Históricas. Então, os morros, eles são uma presença constante no norte pioneiro. Para quem viaja por lá, isso é uma coisa bastante perceptível, né? Eles são uma referência visual importante e são elementos de atratividade visual do local. Eles estão na rota de exploradores, são presentes na história da região e também nos brasões, hinos e símbolos dos lugares, né? Dessa forma, eles fazem parte da paisagem cênica, que são esse conjunto de características simbólicas, culturais, né, e integram, assim, o seu patrimônio cultural. O estudo da paisagem cênica permite identificar e reconhecer os componentes que têm essa importância cultural e simbólica para uma comunidade, e a gente entende que eles são, assim, uma ferramenta importante de reconhecimento e valorização do patrimônio local. Coloquei algumas fotos só para ilustrar o que seria algum desses morros, né? Esse é o Pico Agudo de Japira, a partir de 2 pontos, né? Bastante próximo, de pessoas que vão fazer trilhas por ele, e pessoas que circulam, no caso da foto da esquerda, pessoas que circulam pelas estradas da região. Ele é uma presença que aparece muitas vezes ali no horizonte, e acaba caracterizando até a região para quem passa por lá. Bom, então o objetivo do projeto é identificar rotas, né, no norte pioneiro, onde a paisagem cênica tem os morros como ponto focal. Isso visa a construção de um inventário de morros, né? Seria essa identificação e relação desses morros a partir de um itinerário histórico-cultural. Então, a gente entende que como subprodutos, né, dessa pesquisa, ou fases, né, etapas, enfim, coisas que vão sendo abordadas nesse estudo, seria a identificação de morros, que tem importância simbólica e cultural para a região, esses morros isolados, né? As estradas, caminhos e mirantes históricos que são associados a esses morros, e o mapeamento dessas vistas cênicas relevantes em que os morros são o ponto focal, né? Então, para realizar, né, esse trabalho, a gente tem que ter pelo menos 3 etapas, né, mais ou menos uma certa clareza dessas 3 fases, né, que seriam a identificação dos componentes da paisagem, esses morros e caminhos que têm essa relevância, essa importância, né, simbólica e cultural,
a análise de paisagem cênica das vistas desses elementos, né, que contém esses elementos, que combinam eles, enfim. E, por fim, a proposição desse itinerário, né, que seria essa rota que articularia essas diferentes vistas cênicas. Então, em relação à identificação de componentes, eu identifiquei essa questão da análise de valores da paisagem, que é, como explica o Noguet, que seria identificar os elementos que têm essa importância cultural, simbólica, que ela pode ser de várias dimensões, né? Histórica, social, cultural, étnica. E os processos para identificar esses valores, né, que passam por avaliação de documentos históricos, referências ou citações em manifestações artísticas, símbolos oficiais, enfim, uma série de meios para se encontrar, né, relatos de pessoas que viajam, pessoas que conhecem a região. Então, em relação ao Norte Pioneiro especificamente, que é a região que a gente pretende tratar nesse projeto, o que a gente está sugerindo, né, como forma de identificar esses componentes com importância seriam as representações em símbolos oficiais, representações artísticas, as citações em mídias sociais digitais, que é uma forma interessante de captar, né, as pessoas da própria região ou visitantes que citam, né, esses espaços nas redes sociais, na internet. Indicações em sites especializados de turismo, sites de montanhismo, trilhas, né? E, por fim, os registros históricos, que são a forma mais tradicional, dentre eles os mapas e relatos de viajantes históricos, né? Então, só para exemplificar aquele pico que eu mostrei, né, o Pico Agudo de Japira, ele aparece também no brasão do município de Japira, ali no canto inferior esquerdo. Ele é representado ali e também no hino da cidade, tem uma citação sobre ele. Então, a gente consegue identificar algumas coisas, assim, algumas características que são presentes nessas manifestações, né? Nessa adoção até como a simbologia do lugar, né? Como um símbolo da região. Um exemplo aqui de um documento, né, histórico, um mapa, esse mapa Paraquária, vulgo Paraguai com adjacente, busca um mapa do Paraguai, mas com as adjacências também, que mostra, inclusive, a região sul do Brasil, de 1671, em que aparece ali um morro da região, ali, o Monte Ibiangi, ou Pico Agudo de Sapopema, né, que é uma referência importante de localização para os viajantes, principalmente na época da ocupação, da colonização do território. E já era importante, né, para a população indígena também, para os povos originais. Em relação à análise de paisagem cênica, a exploração, a pesquisa, a revisão bibliográfica exploratória, ela tem identificado alguns métodos que seriam interessantes para esse tipo de pesquisa, né? Eu anotei alguns aqui: a avaliação de caráter de paisagem cênica, do professor Yamaki, matriz de inventário de valor cênico, do Mayer, avaliação de paisagem cênica, da Lampton e McKay, com algumas adaptações em relação às estradas, inventário de recurso visual do Escritório de Energia e Planejamento de New Hampshire, e uma outra questão que seria não só o morro como presente na vista, mas como também um ponto de vista privilegiado, né, que a gente identificou como uma opção a partir da leitura do Noguet, dos catálogos de paisagem da Catalunha. Então, esse é o diagrama de avaliação do caráter de paisagem ferrovia, do professor Yamaki, onde componentes, atributos, qualidade cênica e estrutura, a articulação desses aspectos, deles emana o caráter da paisagem. Então, ali tem os autores que tratam de cada tema, e a partir dessa articulação, dessa visão de vários de pontos de vista diferentes, vão abordando, vão permitindo essa leitura da paisagem. Aqui a gente fez algumas avaliações ou análises prévias, né, desses elementos de paisagem a partir de fotos do Google Street View, né, uma forma de fazer alguns testes, avaliar como que essa pesquisa se desenrolaria, né. Então, essa aqui é uma vista do Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina, onde a gente aplicou uns critérios que são definidos pela Kate Lampton, com relação a aspectos visuais mesmo, né, da cena. Contraste, ordem, camadas, ponto focal, né, etc. E isso vai gerar uma pontuação.
para a gente poder identificar aquelas vistas que tem em relação aos aspectos cênicos que teriam um alto grau de importância, né? Em relação ao que eu falei da questão do ponto de visualização privilegiado, né, da paisagem cênica, a gente fez a avaliação do mesmo morro, né, a partir do ponto dele, né, avistando o cenário ao redor. Então, aí são os critérios que ele adota lá de visibilidade, proximidade visual, representatividade, todos eles vão gerando uma pontuação e vão identificando, né, vai permitindo comparar com outros elementos, com outros morros, outros pontos de vista, para a gente começar a ter essa identificação de quais seriam os importantes. Isso é combinado nesse método da matriz de inventário de valor cênico do Maier, que é utilizado pelo National Park Service dos Estados Unidos, que combina a qualidade cênica, né, a qualidade visual da cena, junto com a importância da vista, importância simbólica, cultural, histórica, né? A partir dessa matriz a gente consegue equilibrar esses dois fatores, para não pender só para um ou para outro, né, só para a qualidade cênica, enfim, para que isso tenha um equilíbrio. E por fim, a proposição do itinerário seria o registro, né, desses elementos no mapa, desses elementos simbólicos, né, os morros e as estradas, associadas a elas, com a avaliação da importância das vistas, né. A gente, a partir da leitura do manual técnico de New Hampshire, a gente percebeu que é possível identificar o cone de visualização, né, dessas cenas, e com isso é possível propor diretrizes de planejamento e legislação para proteger e valorizar essas vistas, né. Evitar, por exemplo, que o desenvolvimento, que edificações obstruam parte da vista ou descaracterizem, né, essas visuais. Por fim, a abordagem por rotas históricas tem o potencial de sensibilizar e difundir a cultura da paisagem por torná-la de um formato mais acessível, né, por deixá-la mais próxima das pessoas, tanto das pessoas que habitam como pelos viajantes que passam pela região, né. Então, a gente entende que essa paisagem cênica que tem um morro como ponto focal, ela acontece em vários locais do Norte Pioneiro, portanto, eles fazem parte da sua identidade regional, né. Por outro lado, os morros, isoladamente, eles também assumem, em alguns casos, um caráter parecido com o de monumentos, né, caráter simbólico, cultural. Portanto, são patrimônio cultural, só que muitas vezes pouco reconhecido e até negligenciado, né, com descaracterização, muito, acho que pela incompreensão mesmo desses elementos como patrimônio. Então, entendemos que a identificação de vistas cênicas vai contribuir para a percepção do senso de lugar, né, da região, e também oferece atrativo turístico para quem viaja, né, para quem passa por ali. Dessa forma, ele resgata valores culturais importantes, que muitas vezes não são conscientes, né, e possibilita, inclusive, a sua exploração econômica pela valorização da cultura local. Então, a gente espera que o resultado de um inventário de morros, associados com um itinerário cênico, contribua para ampliar o conhecimento, preservar e valorizar esses recursos que tornam uma região única, né. Então, essas são as referências que eu citei: Kate Lampton, Noel McKay, Mark Maier, o Escritório de Energia e Planejamento de New Hampshire, Juan Noguez, Pérez Salim Martí e o diagrama do professor Yamaki. E, bom, aí eu queria agradecer ao meu orientador, professor Yamaki, principalmente pela paciência e sempre ajudar a estabelecer a ordem ao caos, que é a minha cabeça, ao programa pela iniciativa e pelo diálogo. Eu estou achando muito interessante essa coisa de a gente poder mostrar o trabalho, conhecer o trabalho das pessoas. Isso está sendo muito legal para mim, que estou chegando agora. A professora Yoshia, que me incentivou bastante a participar, a voltar a estudar depois de bastante tempo aí, né, que eu estou afastado da academia, e a minha família pelo suporte, que sem eles não seria possível fazer esse tipo de estudo. Eduardo, tempo encerrado. Muito obrigado, então, Obrigado. pela sua apresentação. Vamos passar, então, agora para a apresentação da Mariana. Olá, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui a minha tela. Beleza. Com 10 minutos de apresentação, eu te aviso, ok? Ok, obrigada, André. Assim que você estiver pronta, pode começar. Acho que tá tudo certo, né? Tá compartilhando certinho. Opa, peraí. Beleza.
Então, queria começar dizendo que esse é o segundo ano do Diálogos e também é o meu segundo ano apresentando, né? Até o ano passado eu que abri o evento como um todo, foi a primeira a apresentar. E enquanto ano passado eu apresentei a minha pesquisa ainda em desenvolvimento, né? Foi num período de pré-qualificação. Esse ano eu volto e apresento já a minha pesquisa defendida. E para esse evento eu escolhi apresentar uma parte dos meus resultados finais, né? E até foi um pouco difícil, né? A Juliana sabe disso. Conseguir apresentar tanta coisa, né, em 10 minutos, mas eu acho que eu consegui sintetizar bem. Bem, a minha pesquisa abordou as 25 galerias comerciais da região central de Curitiba e tinha como objetivo ser um referencial projetual. O que eu vou apresentar hoje é uma parte da pesquisa que eu denominei como a dimensão arquitetônica formal, que a ideia era desvendar a manifestação concreta do tipo galeria comercial da cidade, através de uma análise gráfica e sistêmica de precedentes, ou seja, um estudo tipológico através do desenho. Ao longo dessa pesquisa, então, eu submeti as 25 galerias a 7 categorias de análise que foram desenvolvidas, né, através do aporte teórico, da fundamentação teórica. E, em conjunto, essas 7 categorias, elas formam uma imagem precisa das possibilidades formais do tipo na cidade. E também foram identificadas como condicionantes fundamentais para a adoção do tipo. Então, no primeiro momento, essa análise foi feita individualmente para cada galeria, e foi um pouco disso que eu apresentei ano passado, né, que eu estava desenvolvendo isso. E o que eu vou apresentar hoje é o resultado de uma segunda parte da análise, que eu chamei de análises comparativas, que a ideia foi evidenciar as relações de semelhança e diferença entre os artefatos arquitetônicos avaliados, identificar as variações tipológicas dentro de cada uma das categorias. E, como resultado, eu desenvolvi uma série de gráficos que demonstram essas variações. Então, a primeira categoria de análise foi a denominada implantação, que a ideia foi identificar as conexões, né, das galerias, porque as galerias, em geral, conectam ao menos 2 espaços públicos, né? Então, identificar qual é essa relação com o tecido urbano, quais espaços que elas conectam, e a relação do lote que elas ocupam, principalmente com a quadra urbana. A segunda categoria de análise visava identificar as relações das galerias comerciais com os edifícios onde elas estão inseridas, entendendo que as galerias, de uma forma geral, e em Curitiba, elas podem funcionar tanto como um todo edificado, como parte ou embasamento de uma edificação. E também identificar quais são as atividades, né, desses edifícios que estão relacionados às galerias comerciais. As galerias comerciais são caracterizadas como espaços de transição e movimentação de pessoas. Então, era muito relevante identificar quais eram essas dinâmicas de circulação, tanto no sentido da planta, da edificação, quanto no sentido do corte, né, verificando a presença de desníveis e como que esse desnível era vencido. Também se analisou a questão do programa, entendendo que as galerias são causa e efeito, né, o seu arranjo espacial das galerias são causa e efeito da interdependência entre a atividade comercial e a de circulação. E também entendendo que alguns programas específicos relacionados às galerias, em especial aquelas que estão no embasamento de edificações, podem interferir no maior ou menor fluxo de pessoas, né, passando por elas. Também se avaliou, na categoria de interface, a proporção entre o programa comercial e a extensão da fachada ativa no perímetro interno da passagem. E esse aspecto foi principalmente relacionado às legislações locais aqui de Curitiba, que determinam que pelo menos 2/3,
2/3 da passagem seja composta por espaços comerciais, mas não indicam o quanto as fachadas internas têm que ser abertas, né, possuir vitrines. A categoria de geometria visava identificar quais eram as variações geométricas, principalmente da passagem das galerias, e quais seriam as associações com a morfologia urbana, entendendo que existem 2 grandes grupos, né, galerias que conformam uma rua-corredor ou uma associação mista entre rua e praça, né, e quais são as derivações desses grandes grupos. Aqui também se analisou um segundo eixo de parâmetros, que são as relações de simetria e modulação, que têm relações também com a ideia da morfologia da rua, né, então a simetria que mimetiza a rua, e a modulação que tem relação com a cadência do caminhar. E, por fim, a última categoria de análise foi denominada de dimensão, e nessa categoria era para entender o quão eram determinantes, o quanto são determinantes as regras de legislação local para a proporção das seções transversais de cada passagem. Daí, por fim, né, como resultado geral, assim, da minha dissertação, se formou um catálogo de soluções previamente experimentadas e percebeu que há uma sobreposição dessas categorias de investigações, então, às vezes, um aspecto acaba por explicar o outro, né? E dentro desse conjunto de categorias, também há um gradiente de flexibilidade projetual. Enquanto a questão da implantação é muito mais rígida, né, em relação às escolhas projetuais, percebeu-se que, por exemplo, a interface dá muito mais liberdade, né, para o projetista. E, por fim, como uma das características que se chegou do tipo galeria comercial em Curitiba é a capacidade de adaptação do tipo às diferentes condicionantes particulares, tanto urbanas quanto projetuais. Bem, é isso. Você tem mais 2 minutos e meio, Mariana, se quiser falar mais alguma coisinha. Tá, acho que eu vou voltar aqui para falar com vocês. Bem, eu quis ser bem sintética, né, para não comer muito tempo, mas eu espero que tenha, né, passado alguma ideia, assim, de como foi a minha pesquisa. Eu queria dizer que vendo um pouco, acho que depois a gente vai discutir um pouco mais, né, então vendo um pouco o que o Eduardo começou a pesquisar, essa ideia de ter várias categorias e usar o desenho, né, como análise, eu já comecei a ver uma relação com a minha pesquisa, assim, então acho que isso vai ser um ponto que a gente pode discutir mais depois. Acho que é isso. Beleza. Obrigado, então, Mariana. Vamos passar para a apresentação da Natália. Olá. Tá dando para me escutar certinho? Dá para ouvir bem, Natália. Uhum. Tá. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Ok. Aqui. Beleza. A hora que você quiser começar. Tá bom. Eu me chamo Natália, né? Então, eu entrei no programa de mestrado, agora no 2º semestre, né, desse ano, com a orientação do professor Rovenir. E esse estudo que eu vou apresentar, ele diz respeito a uma parte, né, do percurso de pesquisa de mestrado que está sendo construindo ainda, e que aborda as cartografias afetivas enquanto metodologia para o projeto de arquitetura e urbanismo. Então, esse estudo, ele trata sobre a cartografia afetiva, sobre a perspectiva da teoria não representacional. Então, nos anos de 1990, Nigel Thrift, ele foi um geógrafo, ele introduziu na área da geografia a discussão que dá origem à teoria não representacional, que ela questiona as cartografias cartesianas, né, que eram até então utilizadas nessa área,
que elas eram muito voltadas para o meio físico e buscavam muito um olhar universal sobre as coisas. Então, a teoria não representacional, ela busca essa cartografia que vai além desse meio físico, com uma intenção muito mais voltada para os acontecimentos e para as relações entre o sujeito e o mundo. Ela foi influenciada por correntes filosóficas como a fenomenologia, né, o vitalismo e o pós-estruturalismo. Ela não teve um filósofo, né, que deu origem a ela. E como Andrews e Kahneman falam, ela não é uma teoria em si, né? Ela pode ser entendida como uma forma de compreender e de fazer pesquisa sobre as relações dos sujeitos com o mundo. Então, os objetivos desse estudo é discutir, a partir de uma cartografia em geografia afetiva, de modo pormenorizado, traços não representacionais segundo a teoria apresentada. Assim, os métodos utilizados, né, para esse estudo foi a revisão das bases teóricas, segundo autores relevantes, né, na área, buscando compreender as características que compreendem as cartografias dessa teoria. Depois, posteriormente, a eleição da cartografia de Andrews, que é um autor representativo na área para uma análise, e, assim, a análise desses registros cartográficos do Andrews por meio de argumentação lógica e sistematização desses trabalhos revisados. Um questionamento que é muito trazido na área é como a captação desses dados, né, dessas cartografias não representacionais, elas podem ser realizadas, né? Uma das propostas apontadas pelos autores, eles falam que pode ser por meio da pesquisa qualitativa, né, como a etnografia, a observação participante, por meio de diários, entrevistas em profundidade, montagens, testemunhos, entre outros, e também metodologias performativas, porque eles defendem que o ato de pesquisar é um ato performativo, porque você está criando novas realidades, né? Então, a partir, né, dessas bases teóricas, as cartografias não representacionais, elas possuem como características, né, trazer esses acontecimentos com fidelidade, ser registrado o mais rápido possível, né, essas relações que estão ocorrendo no espaço, contextualizando, incluindo informações relevantes e pensamentos analíticos breves de quem está realizando, né, esse registro. E ao registrar esses acontecimentos, que muitas vezes eles podem ser sensoriais para a pessoa que está realizando aquilo, que eles não sejam reduzidos a palavras, que eles tenham uma contextualização para ser entendido algo muito mais complexo. Então, elas buscam apresentar a efemeridade do cotidiano, e também ela sempre tem em vista a perspectiva da relação e não exclusivamente do sujeito ou de quem está registrando ou de quem está sendo registrado. Então, a cartografia que foi escolhida foi a cartografia de Andrews, que é um autor representativo da área. Ele foi feito por meio de testemunhos, que são cartografias que são experienciadas e também realizadas pela mesma pessoa. Os autores, eles recomendam uma breve contextualização de quem está realizando, né, esses registros. Então, Gavin Andrews, ele é um acadêmico do sexo masculino, no início dos seus 40 anos, e casado com Sandra, que também foi uma das participantes desse trabalho que ele realizou. E também, os autores, eles recomendam mais que uma linguagem na hora do registro. O Andrews, no seu trabalho, nas suas cartografias, ele apresentou tanto cartografias por forma de linguagem fotográfica e de escrita, só que nessa eleita, ela foi apresentada somente na forma escrita. Então, essa foi a cartografia escolhida, a partir dela foi realizado um diagrama. Então, o objetivo dessa cartografia no trabalho do Andrews foi identificar os momentos de bem-estar no cotidiano. Então, a gente consegue... Eu vou dar uma breve contextualização do que se trata nessa cartografia, em que momento que ela foi feita, porque senão acredito que vai ficar um pouco maçante. Ele narra a experiência dele num
numa sala de espera de um hospital, no qual ele está doente, e ele conta as relações que estavam ocorrendo naquele espaço. Então, a gente consegue identificar, né, que o momento de bem-estar que ele busca compreender é a partir do momento em que o nome dele é chamado para ele ser atendido, né, que ele fala até aqui nessa parte amarela, então, de repente, Glória, meu nome é chamado, Gavin Andrews, sinaliza a minha libertação deste inferno na sala de espera e eu até abro um sorriso. Então, a partir desse momento em que esse bem-estar ele é identificado, a atmosfera de toda a cartografia ela muda completamente, né? Anterior a isso, todo foi narrado as relações de uma forma muito mais angustiante, no qual ele expressava sentimentos muito que ele estava falando, que ele se sentia quente e eram muito angustiantes e tornava aquilo muito cíclico, né? Que ele falava que o tempo não passava e ele utiliza muito das metáforas para conseguir fazer a apresentação, né, desses momentos. E ele expõe também muitas das frases curtas e que dá a impressão dessa efemeridade, né, que busca nessa cartografia, né. Então, e sempre quando ele expõe, né, alguma sensação que ele está tendo, ele sempre busca relacionar e contextualizar com outras relações que estão ocorrendo no ambiente, né? Por exemplo, se ele fala que ele sentiu o ar espesso, ele fala que é pelo fato do local estar sem janela, sem luz natural, e que tem uma pessoa doente sentada a cada local. Então, concluindo, por mais que esse testemunho ele tenha sido apresentado somente de forma escrita, baseando-se nas características, né, estudadas, ele possui sim a presença dos traços não representacionais, né, na sua elaboração, tanto por meio da efemeridade, né, do dia a dia, e que a gente consegue perceber a gente consegue constatar de que aquelas relações que estão ocorrendo naquele momento, elas não vão ocorrer da mesma forma em nenhum outro momento, né? Então, e ele traz muito, né, dessa contextualização das informações, dos pensamentos analíticos e de todas essas relações que da teoria não representacional, ela busca através da cartografia, né? Então, essas foram as referências utilizadas. É isso, obrigada. Beleza. Tem mais 1 minuto, Natália. Quer pontuar mais alguma coisa? Eu acredito que não. Acho que depois vai gerar alguma discussão. Deixa eu parar a apresentação. Ok. Obrigada. Muito obrigado. Então, Natália, a gente vai para a nossa última apresentação da Juliana. Boa tarde, gente. Vou colocar aqui para apresentar. Ok. Tá dando para ver? Não está compartilhando. Só 1 minuto, que eu acho que o meu computador deve ter uma leve travada, então. Vamos ver se vai. Não tá indo, né? Acho que agora vai. Agora está carregando, tá? Ah, tá. Beleza, está compartilhando a sua tela. Tudo certo? Assim que você estiver pronta, pode começar. Tá, obrigada. Boa tarde, gente. Vou apresentar meu trabalho com o título Emoções e Afetos, Relações entre Afetos e Sentidos dos Níveis de Cognição. Esse trabalho é orientado pelo professor Rovenier. E ele ele se refere a uma pesquisa maior, né, que eu vou desenvolver. Eu ingressei agora no mestrado, em agosto, no segundo semestre,
E a minha pesquisa maior se refere, então, aos afetos que atravessam os corpos das mulheres nos espaços públicos. Então, dentro do campo da geografia humana, vem acontecendo uma discussão nos últimos 20 anos referente aí aos termos emoções e afetos, dentro da área da cartografia. Então, o geógrafo Steve Pyle, ele é referência na área, ele observa que as qualidades emocionais já entravam ali no final dos anos 70, né, com os autores Leigh Samuels e o Tuan, e que ele observa também um ponto de virada que acontece no começo dos anos 2000, com Anderson e Smith, em que eles assumem, então, a importância desses dois conceitos, né, das emoções e dos afetos. E esses autores, eles fazem um apelo para se pensar, então, o mundo a partir das emoções, né? Ele é construído e vivido pelas emoções, né? Então, entendendo a importância do corpo e a dificuldade que acontece nesse registro das emoções e dos afetos. E aí o Pyle fala, né, um modo de se pensar a diferença entre emoção e afeto está no registro, porque a geografia emocional, ela enfatiza o significado das emoções expressas, enquanto os afetos, eles são inexprimíveis, e eles estariam aí relacionados, então, à teoria não representacional. Então, o conceito de afeto, ele marca uma ruptura com as emoções, e ele produz uma outra geografia, uma geografia afetiva, que tem origem filosófica, né, inspirada na leitura de Deleuze sobre o afeto de Spinoza. Então, o afeto ele é compreendido como processual e como modificador da capacidade de agir no mundo. E o afeto ele é, então, uma capacidade que um corpo tem de afetar e de ser afetado. Para rastrear essas diferenças, o geógrafo Anderson ele propõe um modelo conceitual que mapeia essas relações entre afetos, sentimentos e emoções, a partir de processos heterogêneos de circulação, expressão e qualificação. E o Pyle chama esse modelo de bolo de camadas da mente e do corpo. Então, os objetivos do trabalho é discutir a diferença entre esses termos, né, emoção e afeto, a partir do modelo conceitual proposto por Anderson e das fundamentações filosóficas de Deleuze. E também aprofundar o entendimento dessa taxonomia em 3 camadas propostas por Anderson. Então, foi feita, né, a revisão e a análise dos textos do Anderson e do Pyle, a análise da aula de Deleuze sobre o conceito de afeto, com a intenção de destacar essas relações de afeto com os sentidos de níveis de cognição. E se apresenta os campos teóricos através de um quadro, síntese, em que se busca exemplos desses conceitos trazidos por Anderson, né, o modelo conceitual das 3 camadas, que é o não cognitivo, o pré-cognitivo e o cognitivo, dentro do pensamento deleuziano. Então, ao se traçar esse paralelo com o pensamento de Deleuze, a gente teria um pressuposto de que todo modo de pensamento que não seja representacional é chamado de afeto. E aí, na aula de Deleuze, ele dá esse exemplo da vontade, né? A vontade, ela implica que você quer algo, e esse algo é dado em uma ideia. Mas o fato de querer não é uma ideia, é um afeto, porque é um modo de pensamento não representacional. E eu agora vou apresentar o quadro, então, que eu produzi, que traça esse paralelo entre o pensamento do Anderson e o pensamento de Deleuze sobre as suas visões do conceito de afeto. Então, para o Anderson, o afeto é uma capacidade transpessoal que um corpo tem de ser afetado e de afetar. Então, são 2 lados de uma mesma mudança dinâmica. Enquanto que, para Deleuze, afectos, né, ele traz muito da leitura de Spinoza, que é a variação contínua da força de existir. Então, seria essa passagem de um grau de perfeição a outro, determinado por ideias, mas que em si não consistem em uma ideia, constitui um afeto, né? Ele, então, é a variação contínua da potência de atuação. E aí, então, buscando, né, fazer esse paralelo com as camadas, a primeira camada do não cognitivo, proposto por Anderson, seria, então, o afeto, a camada mais profunda, se refere a esses fluxos de afetos entre os corpos.
E um exemplo trazido aí fazendo esse paralelo com o pensamento deleuziano, esse exemplo que eu trouxe, né, que ele fala que ele encontra duas pessoas, o Pierre e o Paul, em que a ideia do Pierre o desagrada, então quando ele vê o Pierre, ele é afetado pela tristeza, enquanto a ideia do Paul o agrada, né, então ele vê o Paul, ele fica afetado pela alegria. Então seria esse afeto seria a variação contínua da potência de atuação, então essa alteração na capacidade de agir no mundo. Já a segunda camada, a do pré-cognitivo, os sentimentos eles ficariam entre os afetos e as emoções, então ainda não são expressas ou nomeáveis. E um exemplo que eu busquei foi entender, então, que o Spinoza coloca, né, que existem dois polos, que é a alegria e a tristeza, né, entendidos como paixões fundamentais. Então, a alegria corresponde a esse aumento do poder, enquanto a tristeza é a diminuição do poder. Então, como consequência disso, são gerados sentimentos que ainda não são nomeáveis e estariam, então, entre afetos e emoções, referentes, então, à segunda camada pré-cognitiva do Anderson. E a terceira camada seria do cognitivo, né, das emoções como sentimentos expressos, nomeados, experimentados e conscientes. Que eu busquei no exemplo no texto de Deleuze, foi quando ele fala que tem uma pessoa sentada no escuro, sozinha no seu quarto, que está em paz, até que alguém entra e faz essa pessoa perder uma ideia. Então, essa pessoa ela é afetada por uma tristeza e diminui o seu poder de agir. E ela fica perturbada e sente um ódio. Então, logo, a tristeza gerou o ódio. Então, cabe aqui fazer uma relação, né, entender essa emoção do ódio como referente à camada cognitiva, porque seria, então, uma emoção já sentida, expressa e nomeada. Então, com o objetivo de rastrear essas diferenças, né, entre esses termos, se apresenta esse modelo conceitual do Anderson, qual ele mapeia relações entre afeto, sentimentos e emoções. Desse modo, foi aprendido na aula de Deleuze exemplos, né, relacionando essas três camadas, do não cognitivo, pré-cognitivo e cognitivo, que são apresentados como resultados. Então, foram aprendidas relações e conexões estabelecidas entre os afetos e os sentidos dos níveis de cognição, né, traçando um paralelo entre cartografias afetivas e os processos cognitivos. Essas são as referências utilizadas no trabalho. E é isso, eu queria agradecer ao professor Rovenir pela orientação. Beleza, muito obrigado, Juliana. Bom, então agora encerramos a rodada das apresentações e está aberta, então, as discussões. Como não tivemos nenhuma pergunta enviada pelo chat, né, eu abro aí a palavra, né, para quem quiser fazer alguma pergunta para os apresentadores ou para os professores fazerem alguma discussão. O professor Rovenir e a professora Juliana levantaram a mão, quem quiser começar aí. Vai, Rovenir, vai lá. As mulheres primeiro. Então tá bom. A professora Juliana começa. Muito bem, quero primeiro parabenizar os apresentadores, né, os jovens pesquisadores que estão aqui no enfrentamento das suas pesquisas. Eu queria fazer assim uma provocação para os quatro. Então, a mesma pergunta para todos eles, com uma diferença com a Mariana, que no caso da Mariana, ela está já está num outro momento, está defendida, então as decisões que ela tomou, ela já tomou, né? Então está demonstrado no trabalho dela. E eu queria pegar um pouco nessa palavra, da demonstração, né? Porque me parece que, a exceção do trabalho de Mariana, que é um trabalho de historiografia e de metodologia de projetual, ou seja, a parte de uma base material visível, está construído, os trabalhos na ordem, né, do Eduardo, da Natália e da Juliana, elas tratam de aspectos, assim, digamos, intangíveis, né? Existe essa questão da intangibilidade, né?
Então, a pergunta que eu tenho para todos vocês é assim, em que medida, como é que vocês imaginam que vocês vão conseguir fazer uma demonstração do que vocês estão estudando, das hipóteses que vocês levantaram, as respostas às suas questões, dentro de uma, vamos dizer assim, de um formato que é característico de um trabalho como esse, né? Ou seja, existe um levantamento de uma hipótese e depois você tem que demonstrar a sua hipótese de alguma forma. Ou seja, como é que você traz para um produto tangível, considerações que passam muitas vezes pela intangibilidade? Então, essa é a pergunta que eu queria que vocês respondessem bem rapidinho, talvez na ordem de apresentação, que eu acho que isso vai ajudar. Obrigada. Acho que essa é a grande pergunta, né? Assim, o tempo todo a gente... eu fico, assim... essa coisa dos aspectos intangíveis, muito simbólicos, que são muito, assim, realmente não materiais, é uma coisa que sempre me incomodou, na verdade, é uma angústia pessoal minha, assim, até. Como é que a gente trata conceitos e verifica, sendo que eles não são matéria, né? É diferente de coisa que você mede, avalia o comportamento ao longo do tempo. O que eu consegui perceber até agora, assim, desses estudos de paisagem, é que eles têm uma forma... Tem formas tangenciáveis, assim, né? Representações, vão sendo formas de aproximação, né? Descrições, encontros entre impressões e assim, no caso da paisagem cênica, o próprio registro, né, da cena, assim, aos poucos vão tangenciando, vão diminuindo essa coisa tão imaterial, assim, né? Eu penso que é muito parecido com a arte, assim, ela trata de conceitos que são muito subjetivos e coisas que não são tangenciáveis diretamente, mas aos poucos, assim, aproximações e avaliações que a gente vai fazendo, elas tendem a convergir, né? Não chega num ponto matemático de sim ou não, 0 ou 1, né? Acho que isso não é possível, também nem é interessante, eu acho, nessas áreas, mas elas vão gerando essas aproximações. Assim, eu estou, né, há pouquíssimo tempo tendo contato com isso, ainda estou muito... descobrindo a cada dia coisas novas, então o que eu penso hoje, ontem já falando, nossa, né, faz muito sentido. O que eu pensava ontem, aliás, hoje eu já vejo, nossa, não está fazendo muito sentido. Mas o que eu tenho é essa impressão, assim, pelas leituras e até pela forma como são abordados, né? E parece que é uma coisa de buscar consenso, assim, não vai ser nunca uma coisa completa, rígida, mas que vão caminhando, né? Até porque, assim, eu acho que todos os elementos são dinâmicos, né? Eles não são estáticos e travados. Eu acho que a gente, conforme a sociedade mesmo vai acontecendo, essas coisas são processos que vão se alterando também, né? Elementos que são importantes num certo momento ganham outra dimensão, outro significado em outro. Então, assim, realmente é a grande questão. Eu não sei também como tornar isso tangível. A gente pensa em formas, né? Eu penso na paisagem cênica muito assim, os registros visuais, desenhos, fotografias, acho que são formas que vão determinando, assim, né, vão deixando um pouco mais material, mas de fato o objeto em si, ele continua sendo essa construção mental, né, a pessoa olhar para o morro e se identificar, falar, nossa, estou chegando em casa, quando alguém vê, né, eu lembro, até você estava, né, só estávamos nós três, eu, o professor Yamaki, o professor Yamaki comentou, ele chegando ali, viu o Pico de Jaraguá, falou, nossa, estou chegando em casa. Esse tipo de relação realmente, assim, passa muito, muito longe das definições tangíveis, assim. Mas eu acho que são processos que a gente vai adquirindo, vai vivenciando. Eu acho que, pelo menos, eu tenho essa impressão de que em algum momento eu vou perceber isso mais tangível, assim. Mas por enquanto só posso fazer essas reflexões. Então, sou eu agora. Bem, eu acho que de todos os trabalhos apresentados hoje, eu acho que, como a Juliana falou, o meu não só apenas está terminado, né, mas é mais concreto. E, na verdade, eu me coloquei um desafio de pegar objetos concretos e abstrair, né, para ter uma avaliação disso. E depois representar essa abstração.
de uma forma, né, que desse para outras pessoas terem uma leitura. E o que eu percebi, assim, que assim como um processo de projeto, né, essa análise da forma como eu fiz, é muito pessoal também, né? Então, tem essa de outro arquiteto que se colocasse esse mesmo desafio que eu me coloquei, talvez o resultado fosse outro, né? Mas eu acho que a ideia é mostrar o que me fez chegar a esse resultado, né? E foi isso que eu tentei fazer, e talvez tenha que ser isso, né? Que os meus colegas também possam fazer, né? E pensar, né, que passa pela gente, né? Tudo, assim, então. E a arquitetura também, né? Como que a gente vai representar algo que está na nossa cabeça, assim, né? Então, a pesquisa é um pouco contrário do processo de projeto, mas é um processo da mesma forma, né? Passa pelo intangível, pela abstração, pelo pensamento, ou não cognitivo também, né? Como a Juliana trouxe assim, um pouco hoje. Eu acho que é isso, assim. Oi, eu acho que acho que essa questão é um dos pontos mais cruciais, assim, né, quando a gente fala sobre a cartografia afetiva, e é algo que a gente vem discutindo bastante, assim, entre o professor Rovenir e a Juliana também, quando a gente fala sobre afeto e sobre como registrar, né, tudo isso por meio da cartografia afetiva, né, como tornar essas coisas que, de certa forma, não são representáveis em algo talvez compreensível, né, não sei se para outras pessoas, ou se não passa por uma compreensão para as outras pessoas e tudo. Eu acho que a gente está nesse processo de entendimento, assim, né, de como tudo isso pode ser abordado, né, para que caminho, mas eu acho que compreender que trata de coisas que precisam passar, né, por, de certa forma, não sei como que eu posso falar, não são essências, mas características totalmente diferentes, né, eu acho que já é um passo bem importante para conseguir conciliar essas duas características e depois fazer algo tangível, né, para a compreensão e todos os outros passos a seguir da pesquisa, né. Mas a gente ainda está no processo de elaboração de todo esse entendimento. Acho que é muito isso mesmo, que já foi falado, né? Como que a gente vai entender o afeto é uma coisa que não, é inexprimível e está ligado a uma teoria não representacional. Aí a gente fala de registrar isso através de cartografias afetivas. Então, como que faz esse registro de uma coisa que não está ali para... Não, como que você registra isso? É uma questão mesmo que a gente... E ainda outra questão que o professor tinha jogado assim na aula, né? Que ninguém nunca afere a cartografia afetiva, né? Porque como que você vai medir isso? Tem um nível de subjetividade ali. E outra coisa também é entender o resultado dessa cartografia afetiva, né? Desse registro dos afetos. Como que isso pode ser lido e compreendido para então a gente, no meu caso, entender essas forças que atravessam os corpos das mulheres nos espaços públicos. Então, que tem uma desigualdade que acontece, né, entre os gêneros e que existem forças que atravessam os corpos das mulheres. Então, como que essas cartografias vão poder me ajudar nisso, sabe? Não sei, são questões aí que a gente está pensando ainda, está desenvolvendo, né? Começou faz 2 meses, então acho que a gente não tem ainda muito algo concreto, né?
Juliana, quer algum comentário mais? Dar uma devolução? Ah, não, é uma provocação, não espero que ninguém tenha uma resposta neste momento, mas já deu para perceber, que eu acho que quem está nesse processo, iniciando esse processo, que essa é uma questão a ser enfrentada. Então, existe um paradoxo nesses temas, né, nessas questões que vocês estão fazendo esse enfrentamento. E certamente o programa, né, que vocês vão ter disciplinas que vão cobrar isso de vocês de uma forma muito mais incisiva, mas assim, como é que você traz para o plano da superfície, às vezes, coisas que são muito abstratas, né? Então, há que se fazer um exercício que é uma luta diária de tentar trazer isso da forma mais objetiva, objetiva, assim, não no sentido literal da palavra, mas, assim, como que você faz essa articulação de temas que trabalham com essa ideia da intangibilidade, da imponderabilidade, né, das coisas que são imateriais, para um final que, num certo momento, lá no dia tal, você tem que entregar um volume onde tem uma coisa escrita que tem que ser tangível, ou seja, tem que ser demonstrável, né? Então, é essa dificuldade que eu acho que se impõe como principal para vocês, né? Então, vocês vão ter aí uma esgrima aí, né? vão estar duelando aí com essa questão ao longo do processo todo, né? Mas, enfim, parabéns, porque são destemidas, então vocês todos são destemidos, né, de ter um enfrentamento dessa natureza tão complexa. Parabéns. Eu estou olhando o tempo aqui, a gente tem 8 minutos para conversar, e é engraçado que a minha pergunta sentiu um pouco no sentido da Juliana, mas acho que a Mariana pegou o assunto que eu queria falar mesmo, e a Juliana retomou, que era a questão da abstração, né? Mas só para continuar a provocação, já que a gente tem pouco tempo, também, de repente, o professor Humberto quer comentar algo também que seria interessante, mas, assim, por outro lado, né, nós estamos falando de, por exemplo, de, sei lá, no mínimo 60 anos discutindo essa intangibilidade, né, na ciência. Eu acho que muito mais, muito antes, mas de maneira contundente e de maneira assim, com certa insistência, nós estamos no mínimo há 60 anos discutindo isso. Então, assim, lógico, você vai falar, se comparado isso a toda uma era representacional que a gente teve, nós estamos muito ainda no início. Mas, por outro lado, né, e talvez isso que se espera de vocês, já começa a aparecer coisas razoavelmente solidificadas, assentadas, né, nesse campo. Mas não é minha pergunta. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta, mas era uma provocação, que eu queria saber se vocês acham, e aí eu até ia pedir para começar pela Mariana, inverter um pouco, se vocês acham que, de alguma maneira, vocês estão contribuindo para extrapolar as nossas ideias representacionais, né, do passado. Então, por exemplo, eu vi a Mariana, que eu fui banca de trabalho, e, assim, é um conjunto de dados imenso, né? Imenso. Tentando ser articulado de algum modo. Então, parece que os nossos modos representacionais que a gente trabalhou, né, durante tanto tempo e tantos séculos, parece que eles estão demandando novos olhares, né? Então, eu queria passar isso para a Mariana, e, obviamente, obviamente não. Isso é muito óbvio no trabalho da Natália, né, que está discutindo meios não representacionais, mas eu sinto isso muito no trabalho do Paiva, né? O Paiva, para quem não está aqui, é o vulgo Eduardo, tá? Porque tem muito essa uma construção, né, que extrapola definitivamente, né, essas... Bom, era isso. Mariana, o que você acha? Então, Rubinho, bem, a ideia do meu trabalho, assim, era o desenho não só como ferramenta de representação, mas ferramenta de pensar e de analisar e de se estudar a arquitetura, né?
Então, ir um pouco além, né, do que geralmente a gente está acostumado a fazer, e não apenas ler, né, uma planta, um corte, uma fotografia, mas você pensar através do desenho, né? Então, isso eu acho que é um pouco do intangível, que eu não consegui demonstrar, não tinha como eu demonstrar na minha dissertação, mas todo esse processo de pensar através do desenho foi algo muito forte, né, e muito pessoal, que eu só demonstrei na minha dissertação, né, mas não consegui abordar, né, tudo isso, assim. Então, eu acho que o meu trabalho ainda não vai tão além, né, como os outros, mas já é um começo, né, disso, assim, de pensar um pouco além do que, pelo menos no Brasil, a gente está acostumado a fazer e pesquisar arquitetura. Pois é. Bom, a pergunta do Rubens, se a gente está extrapolando. Não, realmente, eu não sei, assim, eu não conheço, tem muita coisa que eu vou descobrindo, assim, todas essas questões que a pós está trazendo, para mim são novidade, né? Eu fiz especializações antes em áreas nada a ver, assim, fiz uma em fotografia, outra em desenvolvimento, e aí quando chega numa coisa mais, assim, uma pós stricto sensu, que você precisa que isso realmente é uma questão, né? Essa questão de relevância, essa questão da ciência, da produção de ciência, eu fiquei meio em choque, assim, realmente. Era o que eu queria enfrentar, acho que foi uma angústia, assim, minha sempre, mas estão sendo muitas coisas que eu não sei se eu estou conseguindo digerir a tempo, assim. Nessa questão especificamente de paisagem, eu tenho uma frase ali que eu estou tentando lembrar quem foi, acho que é o Percy Lewis, mas não é exatamente dele, acho que ele trouxe, que é, por exemplo, a paisagem é a nossa autobiografia involuntária, né? E ela não, ela pode ser lida, mas ela não foi feita para ser lida, diferente dos livros que são feitos para ser lidos, não foram feitos para ser lidos, né? E estão em constante mutação, e aí a gente está buscando ler isso. Então, assim, se é uma teimosia nossa, isso simplesmente, eu não sei dizer, mas eu acho que de qualquer forma é interessante. Eu acho que toda forma que a gente muda, sai do eixo, faz essa, por exemplo, essa coisa das meninas, até agora na minha cabeça está assim, porque essa coisa não representacional, representação, sabe, são conceitos para mim não são claros, então fica aquela confusão também, mas assim, dá para ver que são uma tentativa de realmente ampliar ou buscar pontos de vista diferentes, assim, que eu acho que de qualquer forma acrescentam, né? Claro que a gente vai ter dúvidas de como a grande angústia, como é que eu vou fazer isso aconteceu, até onde eu vou conseguir chegar, se de repente eu vou chegar no ponto e falar, nossa, não tem nada a ver, e aí isso dá aquela crise, assim. Acho que o tempo todo dá isso, assim, mas acho que por isso que essa coisa de ter outras pessoas pesquisando, de você ver como é que feito o trabalho, a coisa gradual da ciência, assim, que é uma coisa que eu estou descobrindo agora também, como é que ele funciona, mas acho que isso está sendo interessante, assim, essa exploração aos poucos, aquela coisa de alargar o conhecimento aos poucos e firmando o pé em alguns, assim, né? Aquela imagem que os professores, né, o Rovenir e a Cília sempre usam, né? Você está num pântano, assim, parece que é muito isso. Você coloca o pé, você não sabe se é um galho, se é um jacaré, o que é ali, mas você está o tempo todo ali, né, se é perigoso ou não, vai explorando, assim, né? Acho que, não sei, consigo pensar em outras imagens, assim. Acho que é isso. Eu acredito que sim, porque vendo o mundo, né, eu acho que muito da contemporaneidade, eu acho que as relações elas estão ficando muito mais complexas, né, e muito mais acredito que seja complexas mesmo, e acho que uma forma da gente conseguir e acho que é muito disso das representações realmente não estão conseguindo dar conta da complexidade de tudo de tudo que transborda, né, dessas relações que estão entre tudo que está acontecendo, né? E talvez outras formas de representações sejam um caminho para a gente conseguir compreender de uma outra forma, né? Essa outra camada, né, da vida que muitas vezes, às vezes, a gente não vê ainda nos mapas e em outros lugares, né? E às vezes estão fora da nossa compreensão, assim. Acredito que sim.
Eu acho também que a gente está tentando, né, extrapolar esse mundo representacional tão forte, né, na nossa sociedade. É uma tentativa, assim, agora se vai dar certo ou não. Não, mas a gente está estudando essas outras formas de ver o mundo, né, de entender essas relações, e eu acho que é muito legal, assim, é muito rico, né? Uma coisa que alguém me falou que ficou assim, tipo, no mapa cartesiano, no mapa do Google Maps, nunca é noite. Então, cadê o dia? Cadê a noite ali? Não tem, sabe? São coisas que não estão não estão expressas nesses mapas, né? Enfim, aí são questões para se pensar. Humberto, quer comentar algo? Tá, eu quero, na verdade, assim, aparentemente esse trabalho se divide no tipo em que é difícil ver o invisível, né? Mas eu confesso para vocês que é difícil ensinar a ver o visível também, né? Aí você fala, mas está ali aquela serra, né? Todo mundo vê, né? Mas, no fim, ver, olhar, contemplar, mas existe uma série de maneiras, de série de graus de profundidade de você analisar, né? Um fotógrafo pode tirar, né, uma foto só pela beleza estética, né? Nós estamos discutindo cultura, né? E, na verdade, é incrível, assim, existem pessoas que têm facilidade de entender isso e tem pessoas que têm muita dificuldade. Você apresenta... Claro, eu falei assim, quando eu vou para São Paulo, vejo o Pico do Jaraguá, né? É quando eu sinto em São Paulo, né? Estou perto de São Paulo. Então, aquilo, para mim, é representação de São Paulo, né? Dali a 20 minutos eu estou no centro da cidade. E, assim, tentar entender essas vistas, né, amplas, né, representativas, como um elemento importante a ser trabalhado aqui na região, um pouco tratado, então me parece ser importante. Ele vai na continuidade daquela linha de paisagem ferroviária, né, que a gente vinha trabalhando, mas eu acho que avaliar a paisagem cênica, identificar os pontos que são importantes, me parece de suma importância aqui, né, até para o desenvolvimento da região, né, potencial que fica meio desapercebido. Mas eu acho importante, assim, você trabalhar vários tipos de representação, né, como é que nós conseguimos alguma coisa que você está no trem, vai passando rapidamente, o que fica, o que não fica, o que você consegue ler. Enfim, esse é uma série do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? É um contraponto, né, entre representar o que é invisível e representar o que é visível, né? Daí parece que tem uma riqueza, assim, né, no grupo, né, de tentar fazer esses contrapontos aí. Acho que é isso, né? Então, todos os parabéns aí, acho que pela etapa que está, né? Acho que está muito bom. Eu queria chamar a atenção, assim, que eu achei... você que encerra, né, André? Você que Isso. encerra? Tá. Então, antes de eu te passar a fala para encerrar, porque já deu o nosso prazo aqui, primeiro eu fazer o que a Juliana não fez, que o Humberto já fez e eu não fiz, que é parabenizar os trabalhos, né? Mas eu queria chamar a atenção, assim, que nós temos dois opostos aqui muito legais, né? Do lado, a Mariana, que, assim, de grande grau de generosidade, que já acabou o trabalho, quis voltar e mostrar, né, e falar, ela, né, evidentemente ela não precisava mais, mas ela falou, eu quero voltar e mostrar, pelo menos, nem que seja uma parte do que eu fiz e o resultado. E, por outro lado, os três meninos, que estão, né, como a Juliana falou, né, há 2 meses do trabalho, né, dando murro no ponto de faca mesmo, porque não é um trabalho, nenhum dos três são trabalhos fáceis. Então a gente vê assim, aproximações assim, de diversos tipos e tal, então parabéns. E eu só queria chamar a atenção que eu confesso, inclusive das minhas alunas, eu surpreendi com a maturidade de vocês apresentando os trabalhos, porque é muito pouco tempo, tá? Muito pouco tempo. Então fico muito feliz de ver, que era isso que eu queria passar.
o PPU que cresça com tudo isso, né? André, por favor, passo para você. Beleza, então gostaria de parabenizar, né, todos os alunos que fizeram a apresentação hoje. Como o professor Rovenir falou, é legal ver, né, vocês participando, e a maturidade trabalha em tão pouco tempo, né, eu estou aqui já no segundo ano do doutorado, eu me surpreendo, né, com o avanço de vocês do mestrado. Então, gostaria de dar meus parabéns, e principalmente por participar do nosso evento. Acho que isso é muito legal. É sempre bom, né, ter essas trocas e conhecendo as pesquisas uns dos outros, né, tanto para nós enquanto alunos, para os professores, e para a gente poder ouvir essas contribuições. Também agradeço ao professor Rovenir, ao professor Juliano, ao professor Humberto, que fizeram as suas considerações, e, né, convido a todos também a participar, né, como ouvinte aí das outras sessões que vão ocorrer nos próximos dias. É sempre muito enriquecedor. Muito obrigado a todos, agradeço a participação dos ouvintes também, e encerramos, então, esta sessão do Diálogos. Muito obrigado. Até mais, gente, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Já